Fala galera, a gente aqui de novo. Olha só, a gente tem artistas incríveis, artistas brasileiros maravilhosos trabalhando com mangá. Mas a gente teve um cara, galera, que ele foi fora da curva. É um cara que foi mangaka, animador e deixou pra gente um sonho, um legado incrível. Inclusive sua animação, que ele conseguiu completar toda a fase de animação, né, mas precisa aí da conclusão da dublagem. A gente está perdendo isso, né? O anime que ficou incompleto. A gente vai falar mais aqui do Edson Masakido, um herói da animação, do anime e do mangá brasileiro. Aí você pergunta, sim, mas quem foi Edson Masakido, né? Edson Masakido é piauiense, é do Nordeste. E ele é um cara que ele teve na sua história, como ele se formou designer, enfim, e ele construiu aí, começou pelo mangá, obras que a galera teve uma aceitação muito grande. Inclusive, ele teve publicação em Portugal. A gente teve nas suas histórias Tropicália, a gente teve Dália, Os Portais da Morte, e ele era um cara ali muito junto do estúdio Armon, né? Estava sempre junto dos caras, muito querido por todos. Fez, inclusive, a animação da abertura da galera da Tropa do Lamen. Cara incrível. Então, no universo do mangá, esse cara ele já tinha uma consistência, um reconhecimento bacana. O interessante é que ele não parou por aí. E quando ele faz a sua obra que eu conheci, né, e que é para mim a de maior alcance, que é Nativo Power, ele vai, e aqui é que tem todo o detalhe da grandeza do Masakido. Ele disse, cara, eu vou animar isso. Olha que loucura, cara, você animar sozinho. Você faz um mangá, esse teu mangá é aceito, esse teu mangá tem visibilidade, é um dos maiores sucessos da Action. E agora você decide que vai animar ele. Então vejam, não estamos falando de um cara comum, de um cara normal. Ele vai, decide animar e ele produz, galera. Ele produz. O Nativo Power, o mangá Nativo Power, ele tem ali 12 volumes, que você pode acompanhar a história de um garoto que assim, meio que sofre uma perseguição, né, um bullying lá na escola, e ele também gosta de uma garota lá, e ele quer impressionar. Tudo isso leva ele a querer sair daquela situação. Então ele procura ali um jeito, faz uma fórmula ali, e essa fórmula aí vai deixar ele forte. Só que as coisas saem do controle, e aí você vai ter que dar uma lida e uma assistida, se quiser. Sim, porque o Edson, ele foi e produziu os 10 capítulos, né? Eram 12 no mangá e 10 capítulos animados. E olha só, olha a grandeza do cara, a loucura do cara, né? Ele fez isso com o tempo padrão médio de um anime real. Então, assim, algo em torno de 20 a 25 minutos dos episódios. Isso é uma média que ele buscou, né? E tem episódios menores e tal, mas, gente, é loucura, mano. É loucura, cara. É muito bom o que o cara fez, velho. E a gente pôde acompanhar, quem já conhecia ele na época, ele fazendo isso. E quando você assiste, a história é divertida, a história é legal, tem aquela brasilidade, se passa em Curitiba, e você se vê tudo, até mesmo na fórmula. Claro que eu não vou revelar para vocês aqui, mas na fórmula vocês vão ver. E você pode assistir ao anime, porque você vai amar. Existem 5 episódios que já estão disponíveis no YouTube e que estão aí para vocês darem uma olhada. No canal do Armon tem, no canal da Fandub tem também, Fandub Brasil tem. E você pode dar uma olhada lá. Infelizmente a gente não conseguiu trazer para animar aqui, mas isso é um outro assunto. Enfim, essa obra maravilhosa que você vai gostar de ler e que você vai gostar de assistir foi feita por esse cara. Olha o que o Brasil traz pra gente, né? Muito legal. Infelizmente, aí a gente chega na parte triste da história. O Edson ele nos deixou em 2023, vítima aí de uma pneumonia, né? Então a gente ficou sem esse grande herói da animação, né?
do mangá, mas aqui a gente fala especificamente também de animação, e ele é um animador, ele fez toda uma obra, como a gente já disse, e aí a gente ficou sem esse grande expoente, né? Sem esse guerreiro. Nem ele mesmo pôde ver a sua obra concluída, né? O que deixa a gente assim triste. Mas aí o que acontece? Depois que a gente teve aí esse impacto, ficou esse legado, ficou a obra ali, toda animada, pronta para ser dublada. E aí muita gente se pergunta assim, mas então se só falta isso, porque o anime não foi concluído, né? Porque nós não temos os 10 episódios animados, temos apenas a metade. Aí a gente chega em muitos problemas, galera. Tem questões autorais, né? A família, ela no começo teve uma resistência em permitir que continuasse, né? E tem uma série de coisas ali que foram impostas para que se continuasse a fazer a animação. A animação não, perdão, gente, para que se continuasse a fazer o anime, né? A dublagem do anime. E aí a gente começou a ver também um esforço do pessoal da Fandome para dublar. E foi muito legal ver o primeiro episódio feito, a dublagem bacana. Foi muito bacana ver tudo aquilo, né? Um anime nacional, e a gente vê ali a obra do Edson sendo posta pra gente. Cara, que coisa linda. Eu assisti aquilo de forma emocionada, eu digo a vocês. E quando a gente depois começou a ter um outro tipo de problema, né? A dublagem, o processo original de fazer, porque eu não sei se vocês sabem, mas dublagem é quando você pega uma obra que já foi feita. Isso acontece tipo no Japão, né? A obra vem para cá já com as vozes, essas vozes são encerradas e a gente faz a dublagem, que é o quê? É colocar o nosso idioma ali onde foi feita aquela produção, tirando o idioma original. Mas quando ele é feito originalmente naquele país, por exemplo, o caso aqui do Native Power, o Native Power foi feito no Brasil e não há nenhuma outra voz ali colocada. Então será a primeira voz que vai entrar. Então a gente não chama isso de dublagem, a gente chama isso de voz original. A partir do momento que Native Power for para os Estados Unidos e lá a galera quiser colocar em português, em inglês, aí lá será uma dublagem, tá? Então entrou a primeira voz ali, voz original, foi levada para outro idioma, depois disso aí é uma dublagem. Que é o caso que aconteceu com uma das obras daqui da Animaqui, que foi o Por Favor Não Me Esqueça, né? Ela foi, a galera lá nos Estados Unidos pegou e dublou para o inglês, tá? Então, vê só, esse processo é um processo complicado, é um processo pesado, e a galera levou um tempo de 1 ano entre um episódio e outro, né? 8 meses, 1 ano. É um tempo muito grande, um tempo que o hype desce, o hype cai. E a gente que é fã fica ali buscando, procurando a chegada. Logo depois que os caras tiveram com essa dificuldade, e aí a audiência cai, o que acontece? Uma outra galera se juntou, disse, não, vamos fazer um esforço, vamos dublar. E conseguiram trazer mais 3 episódios pra gente com robustez, com mais velocidade, a gente viu. E a coisa aconteceu de novo. Só que aí teve uma série de coisas que implicaram na baixa audiência. E aí eu vou dizer a vocês, não é que o anime não é bom, o anime é maravilhoso, a história é muito bacana. Todo o problema está nessa dificuldade de dar continuidade ao processo de dublagem. E aí a gente está perdendo, e aqui é o cerne da questão que eu trouxe para vocês. Nós estamos perdendo um anime, nós estamos deixando de completar um legado de um cara que merece essa homenagem, de um cara que merece ver isso concluído. Porque onde ele estiver, eu sei que ele está acompanhando a gente, essa saga dos mangakás e da animação brasileira. Mas aí está o diferencial da obra e do legado do Edson. Mesmo sem ser concluído, ele marca a história, ele mostra pra gente a capacidade que há quando se quer de superar qualquer desafio. É um cara que fez a história e que na sua história está já a história da animação brasileira. Não tem como você pensar em anime
aqui no Brasil sem pensar em Edson depois dessa história toda que eu tenho te contado aqui. Então talvez o Nativo Power seja concluído, apesar de todas essas dificuldades que a gente falou, a gente chegou na metade do processo. E quando você assistir, você vai assistir assim que sair daqui, desse vídeo, você vai querer ver mais. Então já vai lá e já fala pra galera, poxa, quando vier o 6º, 7º episódio. Porque esse é o legado dele, mas mesmo que isso nunca aconteça, mesmo que a gente não veja a conclusão do anime, o legado ficou, a história está aí, o marco pra gente ficou. O Nativo Power, ele representa, ele sintetiza todas as esferas de um grande artista. Ele representa toda a essência da existência do Edson com a gente, como essa referência de superação e de que quando se quer e se ama o que faz, é possível. Então, cara, guarda isso pra você. Vê essa história do Masakido e vê como é difícil, né? Você, às vezes, fazer o que você quer, buscar o que você ama, mas quando a gente vê pessoas como o Masakido com essa história, isso nos inspira a continuar. E esse vídeo é uma forma de manter viva a história do Edson Masakido, de tudo que ele conseguiu, de tudo que ele trouxe pra gente. Espero que a gente tenha conseguido trazer isso de uma forma bacana para vocês. E se você já conhecia o Edson Masakido, fala aqui pra gente nos comentários. Pô, que já conhecia, gosta da obra, deixa aí, eu quero saber de você, quero saber quem você é também, tá? Caso você também queira que a gente faça mais análise de outros artistas, de outras obras, de outros animes brasileiros aqui no canal, aí também fala pra gente que a gente vai ter muito prazer em trazer para vocês aqui. Se você gostou, não esquece de curtir e muito obrigado por assistir a esse episódio que eu considero especial, e viva o anime nacional, galera!